Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente, já que a gente já estava trabalhando com orçamento público, com os gastos públicos e licitação. E devido às eleições municipais que acontecem esse ano, resolvi fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre as características dos gastos municipais. Bem, como a gente estuda em contabilidade, que a contabilidade é feita para ajudar na tomada de decisões, na parte pública não muda muito. Então, para auxiliar na tomada de decisão e, consequentemente, maior eficiência no resultado da aplicação de recursos públicos, os administradores públicos precisam conhecer as necessidades de cada função de governo nas áreas em que esses recursos são aplicados. Ou seja, eles precisam ter conhecimento de lei, porque todo gasto ele tem que ser embasado num orçamento público e ao ganhar as eleições, o gestor ele assume a responsabilidade de gerenciar esses gastos públicos. No entanto, muitas vezes a compatibilização das promessas de governos e proposta de governo, no caso de campanha, em termos de gestão pública, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque um dos aspectos que deve ser considerados, importante considerar, na implementação dessas propostas, as restrições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Esta lei, ela estabelece normas e critérios a serem observados quanto ao planejamento e execução das despesas no setor público. Ou seja, não é o prefeito vai ganhar uma eleição e vai gastar no que ele pode. Tudo é estabelecido conforme a lei determina. Então, dada essa situação, o gestor gerencia os gastos com duas preocupações. Em primeiro lugar, ele busca realizar as promessas, no qual fizeram vencedor da eleição. Até porque, se ele cumprir essas promessas, pode assegurar uma reeleição. Então, ele tem essa preocupação, que é um objetivo dos agentes públicos, né? Eleger e depois reeleger. Em segundo lugar, ele deve levar em consideração que parte dos gastos públicos é considerado discricionado. Ou seja, parte desse gasto, a decisão de como gastar ele é do próprio gestor. E a outra parte não é afetada por limites legais. Ou seja, parte do orçamento é determinado por limites legais e a outra parte não tem característica discricionada, ou seja, ela não tem um fim específico. Quem determina a forma que vai gastar esses gastos é a própria administração pública. Ou seja, provavelmente o gestor público ele vai gastar pelo que ele prometeu em campanha. Então, gente, é muito importante analisar na hora de votar o perfil do gestor, sua orientação ideológica, sua formação, seu conhecimento técnico, suas crenças e, acima de tudo, as próprias características do município. Esse gestor, ele vai levar em consideração todas essas características para gerenciar um município. Então, gente, não adianta escolher alguém que é gente boa, alguém que é conhecido na cidade, alguém que te faça 1000 propostas sem poder gastar, por exemplo, achando que vai ser bom para o município. Ao
escolher um candidato, gente, é importante analisar isso. É importante analisar o perfil dele, é importante analisar as características ideológicas, a cultura dele. Por quê? Porque parte disso é muito que provável vai ser levado em consideração na hora de administrar o município. E vocês têm que levar em consideração também que o voto de vocês é muito importante, porque imagina que, igual a gente estudou, o que é o patrimônio? O patrimônio é feito de bens, de direitos e de obrigações. E o patrimônio público não muda, é a mesma coisa, ele é feito de bens, direitos e obrigações. E aí, quando você está votando para algum candidato, a eleição de assumir a responsabilidade de fazer gestão no município, é a mesma coisa que você está dando um patrimônio para ele administrar os bens, administrar os direitos e administrar as obrigações do município. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque ou ele vai manter a cidade do jeito que está, ou ele vai piorar, ou ele vai melhorar. Será que esse gestor que você está escolhendo, ele tem conhecimento técnico do que é uma lei orçamentária, de gastos discricionários, de gastos que não é discricionários? Será que ele tem um perfil para assumir uma responsabilidade tão grande, que é o nosso dinheiro, que ele vai destinar? Será que ele tem um conhecimento que para tal área vai necessitar de mais ou de menos? E, enfim, é isso que deve ser levado em consideração. Vamos falar um pouquinho sobre as finanças municipais. O município, ele é uma subdivisão administrativa simples de governo. Ele tem uma autonomia de tomada de decisão. As prefeituras possuem sua própria administração tributária, que é responsável pela cobrança, pelo controle, pela fiscalização das finanças municipais. Existem diversas formas de receitas municipais. Dentre elas são as transferências constitucionais, que são responsáveis pela maior parte do orçamento público. Ou seja, os repasses diretos do município dependem da União, depende do Estado e são influenciados principalmente pela arrecadação do ICMS, que para o município volta 25%, do IPVA, que volta 25%, e do IPI também. Do IPVA é 50%, me desculpa. No município também nós temos a fonte de arrecadação do ITR, que varia entre 50% e 100%. Se o município assume a responsabilidade de fiscalizar o ITR, pode voltar até 100% de todo o recurso. Em média, 77% das despesas orçamentárias municipais possuem dados disponíveis, gente. Então, não é sempre que a gente vai ter dados disponíveis para cada tipo de despesa. Essas informações a gente encontra nos portais municipais, nos portais do Estado do Paraná. No portal do Estado do Paraná, ele está disponível todos os valores repassados para o município. Além dos gastos que o município recebe, oriundos da União e do Estado, o município ele tem a sua própria fonte de arrecadação, que são as receitas próprias. Elas podem ocorrer por meio de tributos, por meios de serviço e por meios de administração do próprio bem municipal.
ou seja, bem imóveis. Ele pode arrecadar por meio de venda ou por meio de aluguel. Se o município tem um estabelecimento e aluga, são receitas próprias que voltam para o município. E alguns municípios, eles cobram pela prestação de serviço de transporte público e taxas para realização de eventos, feiras, e além da arrecadação por meio de multas e outras penalidades pelo não cumprimento de normas e regulamento. Então, assim, gente, para o gasto das receitas arrecadadas, o administrador do município deve observar também a origem do recurso, pois algumas receitas já possuem um destino certo, ou seja, já são definidos conforme a lei. Então, assim, a lei determina, por exemplo, para gastos com saúde, você pode gastar até tanto. Para gastos com educação, até tanto. Então, parte dos gastos já é definido por lei. As receitas discricionadas são aquelas que não possuem aplicação certa, ou seja, podem ser destinadas para as áreas que sofreram algum problema não programado ou inovações de melhorias e demoradores. Então, pessoal, assim que funciona um pouquinho do que são os gastos municipais. E por que eu tô falando um pouquinho nessa aula? Porque nessas eleições, pessoal, é muito importante a gente analisar o conhecimento de quem está entrando, tanto de prefeito quanto de vereador. Eu vou votar num vereador porque ele é da saúde. Mas será que esse vereador da saúde vai saber fiscalizar o município? Sabe o que é lei, uma lei orçamentária? Sabe que tem gastos discricionários e que não tem? Será que ele vai saber analisar um balanço, uma prestação de contas, ver se os gastos estão sendo direcionados para cada fim específico? Será que o teu candidato ele tem esse conhecimento? Então perguntem para ele, perguntem se quais são as propostas de governo. Será que ele tem um pouquinho de conhecimento de administrar? Então, vamos pensar um pouquinho e votar em pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm vontade de crescer. A gente está entregando um patrimônio para o crescimento. Porque, gente, se nós temos um município que desenvolve bem economicamente falando, todos os setores são beneficiados. Então, na hora de votar, vamos pensar nisso. Um município bem gerido, ele pode trazer bons empregos, ele pode trazer melhor qualidade de vida e, consequentemente, toda a população sai beneficiada com um bom gestor. Então, é muito importante analisar esses aspectos na hora de escolher um candidato, principalmente as propostas de governo dele, porque provavelmente ele vai fazer a gestão em cima de propostas e em cima do que a lei determina, claro. Espero que ficou claro como que funciona um pouquinho dos gastos municipais.